eu tô aqui numa série que eu vou iniciar agora, para um pouquinho saiba mais, né? E eu vou trazer aqui os assuntos que mais aparecem no meu consultório, que as crianças mais reclamam de dor. Então, antes eu quero saber se vocês estão ouvindo bem. Se tiver tudo bem, dá só um joinha aí pra mim, que daí eu sei que tá tudo certo com o áudio, tá? Então, a gente não vou demorar, vão ser aulas rápidas. Essa é a primeira, toda sexta-feira, nessa hora. Obrigada por todos vocês que estão aqui. E como está escrito aí, então hoje a gente vai falar sobre as osteocondrites. Então, o que seriam as osteocondrites? Então, ósteo de osso, condro de cartilagem, ite de inflamação. Então, quando por algum motivo, né, as crianças, é mais nas crianças, né, que eu vou falar, dos adolescentes, tem uma inflamação que ela chega tanto no osso quanto na cartilagem, tá? Então, assim, não se sabe muito bem de alguns casos e de outros a gente tem o que a gente chama de fisiopatologia, que seria o caminho que chegou até essa criança ter essa inflamação. Então, quando você tem uma quantidade variável, né, de osso que perde um pouco da vascularização. A vascularização é o sangue, então não entra muito sangue ali para nutrir aquele pedacinho de cartilagem, aquele pedacinho de osso. Então ela forma, né, uma inflamação e isso tem algumas reações, pode causar algumas reações, e aí dependendo do movimento, a criança ou adolescente sente dor. Elas têm uns nomes bem esquisitos que na verdade são os nomes das pessoas que descobriram elas, né? Então eu vou trocando aqui de foto para a gente poder a gente partilhar, né, vários conceitos. Então muita gente diz, tô vendo aqui, meu filho tem osteocondrite severa, a gente vai chegar nela. Muita gente chama, né, essas osteocondrites da criança de dor de crescimento. Nós vamos falar, eu venho falando aí, né, no feed do Instagram, você vai observar, tem também no meu site, tem algumas coisas no YouTube, que eu já venho falando sobre a tal dor do crescimento, mas eu queria diferenciar um pouquinho o que são dores de crescimento e diferente de dores relacionadas ao crescimento. Então, dores relacionadas ao crescimento realmente tem a ver com o crescimento. Essa dor que aparece ou nas pernas ou nos braços, bilateral, que a criança acorda à noite, essa dor eu já venho falando bastante dela, né? Ela é chamada de dor do crescimento, mas ela não é por causa do crescimento. E as osteocondrites, grande parte delas são sim por causa do crescimento. Eu estou fazendo isso pela primeira vez, de trocar aqui de foto. Então, a primeira coisa, você precisa consultar um médico, porque claro que a gente precisa descartar qualquer malignidade, né? A gente precisa descartar os tumores, as infecções, pode também ter sido um trauma, às vezes um trauma que você não viu ou que a criança não lembra. A criança tem uma resistência alta à dor e às vezes ela não se lembra muito bem do que bateu, do que não bateu. Vai também depender de onde foi, né? Esse trauma também, de onde bateu, ou enfim. Então, a gente pode dizer também que o primeiro diagnóstico feito pelo médico, ele é clínico e a maioria das vezes é dor, e às vezes a palpação pode apresentar uma dor ainda maior e alguns sinais de inflamação, aqueles sinais clássicos, às vezes fica mais vermelho, às vezes fica mais inchado. Então, o primeiro diagnóstico é clínico e ele é reforçado por uma imagem. Essa imagem pode ser um raio-x e ela pode ser também, às vezes, um ultrassom. Então, tá aqui. Quais são as características, né, que uma criança apresenta e aí por isso ela pode desenvolver essa inflamação? A criança tem um esqueleto imaturo, ou seja, tá tudo em formação. As físis ósseas ainda não estão fechadas, né? A físis é o finalzinho do osso, né? Porque o osso da criança ele não vai crescendo assim de forma tão uniforme, né? Ele tem umas pontas que a gente chama de físis e fica uns espaços para poder dar aquele espaço do crescimento.
Então é um espaço às vezes que não está muito ainda consolidado, ainda está um pouco imaturo. Às vezes a criança usa muito só um grupo muscular, não usa o outro, nós vamos falar um pouquinho disso. Acontece muito mais nos meninos, então muitas coisas as meninas são mais privilegiadas, como naquela dor benigna do crescimento que eu falei agora no início, aparece mais nas meninas do que nos meninos, mas essas osteocondrites aparecem mais nos meninos do que nas meninas, e uma prevalência aqui de idade de 10 a 14 anos. É que eu tenho os nomes que você dá, né, dependendo da parte que aparece a osteocondrite. Vou trocar aqui. Então eu vou falar da mais comum dela, e que tem um nome horrível, que é os Guttschlatter, um nome diferente, né, de se dizer, e ela aparece muito mais nos meninos que são fisicamente ativos, que jogam futebol, e apenas 30% é bilateral, ou seja, só 30% aparece dos dois lados. E o que a gente precisa fazer com esses meninos, né? Por que aparece mais nesses meninos? Eu tenho aqui um outro cartaz que eu quero mostrar. Então, olha, a gente tem aqui o fêmur, aqui em cima está o músculo do quadríceps, aqui tem a patela. Bem nesse ossinho aqui, tuberosidade anterior da tíbia, é que comumente aparece essa dor. Então a gente pode dizer que é por um desequilíbrio muscular quando a coxa, né, o músculo da coxa do menino, o músculo da frente, ou seja, o quadríceps está mais forte do que os isquiotibiais, que são os músculos de trás. E às vezes não só mais forte, como também mais encurtado. Então, quando se joga mais futebol, né, aqui, por exemplo, a gente tem uma frequência maior dos adolescentes meninos praticarem futebol, então faz muita tração dessa inserção aqui do músculo na tuberosidade anterior da tíbia, e aí ela pode lascar um pedacinho desse osso. Nessa imagem mostra muito bem aí, lascar um pedacinho desse osso, o tendão lasca um pedacinho dessa cortical óssea, forma ali uma inflamação e dói bastante. O que a gente faz para tratar? Então, normalmente a gente precisa readequar o esporte, né? Então, no primeiro momento, a criança tem sim de fazer repouso daquela atividade. Daí a gente precisa reequilibrar esses músculos, né? Deixar esse músculo do quadríceps, esse músculo da frente maior, alongar mais ele, balancear, deixar o músculo de trás mais forte e usar recursos terapêuticos. O médico normalmente vai dar os analgésicos, os anti-inflamatórios, e um recurso que a gente tem usado na fisioterapia, que eu tenho usado, apesar de que a gente ainda não tem uma forte evidência científica em crianças, é o laser de baixa potência, né, no infravermelho. Tem um resultado excelente local, tanto para dor, para cauterização e para inflamação. Tem várias pessoas já que indicam, né, e a gente vê um resultado muito bom, e ele não tem nenhum tipo de interferência nessa fisiose, que seria o maior medo, né, que a gente tem. A gente não usa muitos recursos de adultos em crianças, principalmente por causa dessa questão aí das placas de crescimento. E essa potência que a gente usa do laser não interfere nessa placa de crescimento, e tem um efeito analgésico muito bom, anti-inflamatório também bem bom, e cicatrizante também. Quando essa lasquinha de osso é muito grande, tirou uma parte grande, às vezes precisa fazer uma artroscopia para tirar esse ossinho solto que ficou ali naquele local, e para poder continuar, e às vezes precisa fixar de novo quando é uma avulsão maior do que o esperado, né? Então tem aqui de tratamento, alongamento, reequilíbrio da musculatura, crioterapia, que é o gelo, né? O laser, e a readaptação ao esporte. Eu vou deixar um quadril para mostrar isso no final. Deixa eu trocar aqui para a próxima. Então aqui eu tenho uma foto do futebol para mostrar aqui como aqui os meninos jogam mais futebol, então aparece bem mais, né,
aqui no Brasil no futebol. Vou explicar porque eu estou falando que aqui no Brasil aparece mais no futebol. Essa foto também é do meu filho, então ele não tem nenhuma dessas osteocondrites, mas aqui eu estou misturando uma postura tanto do RPG quanto de Pilates para poder reabilitar. Então a gente usa bastante essas coisas, tanto de várias técnicas, para o corpo ficar um pouco mais equilibrado, né, no momento, para a criança voltar a praticar o esporte que ela gosta. Então, quando essa osteocondrite, eu até vi aqui um comentário, meu filho tem osteocondrite de severe, se possível deixe salva, vou deixar assim, Thaís. Então, a de severe, ela é o mesmo processo, ou pode aparecer aí onde eu coloquei a setinha, né, no tornozelo, ou um pouquinho mais baixo no calcâneo, em alguma inserção muscular, na grande maioria das vezes do tríceps dural. Então é a mesma coisa quando a pontinha do tendão do calcâneo, acontece a mesma coisa daquilo que aconteceu no joelho. Tem uma outra figura aqui também que dá para exemplificar, que daí pega essa pontinha aqui, também pode inflamar. E a dor normalmente é no início das temporadas do esporte. Eu observei o ano passado, em outubro, quando voltou do lockdown, em agosto, setembro, as crianças voltaram para o futebol, apareceu várias osteocondrites aqui de severe no consultório, várias mesmo. Foi uma coisa que assim, eu nunca tinha visto um número tão grande, mas era justamente isso, as crianças estavam muito fechadas, a musculatura não estava preparada, de repente elas tiveram um grande impacto, né, de muscular e o próprio impacto do pulo mesmo. A maioria das crianças fazem algum esporte em quadra de concreto e aí elas apareceram imediatamente com a severe. Então o tratamento, além de tudo aquilo que a gente também já utiliza na desglutiolater, a gente usa também a palmilha. A palmilha ajuda bastante e a readaptação ao esporte. A criança pode voltar ao esporte, mas ela tem aí um caminho para percorrer para conseguir voltar ao esporte. Aí com uma fisiopatologia diferente, a gente tem algumas como a do quadril, a da coluna, a do externo, a do osso navicular, do pé, que ela tem uma fisiopatologia diferente, então ela não está necessariamente envolvida num esporte, né, que tem essa leg calf patterns, que acomete bastante o quadril. A gente tem também essa aqui, que aparece na cifose também, que pode aparecer bastante também, não é necessariamente ligada ao esporte. E eu quero mostrar essa daqui, que é no cotovelo, Panner ou Penner, depende. Ela aparece pouco no Brasil, é interessante, né? Ela aparece mais nos Estados Unidos, nessa região aqui de dentro, né, do cotovelo. E aí a gente pode fazer um paralelo, né? No Brasil a gente tem mais futebol, aparece mais os glutiolater, e na América, onde se joga mais basquete, os outros esportes de arremesso, como tanto futebol americano quanto o beisebol, né, que usa mais o arremesso, então ela aparece no côndilo medial aqui do cotovelo. E o que é interessante? Eles têm sempre o mesmo caminho, né? O tendão se avulsiona um pouquinho do osso, faz uma lasquinha. E então o tratamento é sempre, quando a gente fala tratamento conservador, não necessariamente é cirurgia. Então é um pouco do repouso, um pouco do gelo e aquilo que o fisioterapeuta local mais utiliza, né? Também tem a readaptação ao esporte, que é super importante. E aqui que eu tenho aqueles dois nomes que eu falei, que são as que aparecem mais na coluna, né? Isso, agora eu vou voltar aqui, vou mostrar esse um pouquinho maior. Deixa eu desligar essa luz que ajuda mais. Então essa aqui, olha que interessante, aqui, né, o fêmur, ela começa a dar uma puxadinha aqui na tuberosidade anterior da tíbia, ou às vezes em algum momento aqui na patela também. Essa daqui é a que mais acomete os atletas que estão, né, que jogam os esportes de arremesso. Então a figura maior aqui, a do quadril, a da coluna, que
aí é na parte de dentro aqui da cifose e as do pé, tanto a severa aqui quanto a do navicular, do segundo metatarso. Então, quais são os cuidados, né, que a gente precisa ter? Eu tenho um quadril aqui, vou falar da que mais aparece no Brasil, né, que é essa do esgute láter. Então, imagina que essa parte da frente do quadril e essa aqui é a parte de trás, né, do músculo da coxa. E essas musculaturas aqui, ó, elas precisam estar equilibradas. Quando eu tenho um músculo mais forte que o outro, eu tenho um movimento que predomina sobre o outro. Então, sempre que a gente tem uma musculatura que faz o movimento, a gente chama ela de agonista, e tem a musculatura aqui que controla o movimento, que é a antagonista, se uma está mais forte que a outra e está mais curta que a outra, na articulação mais próxima, eu vou ter um desequilíbrio desse movimento. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer com as crianças e adolescentes que aparecem no consultório com essas queixas é reequilibrar a musculatura, ainda nesse tempo que as crianças têm dor, ainda nesse tempo, tem que aproveitar esse tempo que ela está de repouso do esporte, que ela precisa deixar um pouquinho o esporte para poder consolidar novamente, né, essas cartilagens e os ossos, né, diminuir a fase inflamatória. Nesse mesmo tempo, a gente já pode começar a fazer o reequilíbrio da musculatura, que é alongar essa parte aí da musculatura que está mais curta, né, e fortalecer a parte que está mais fraca, bem conservador mesmo. Para quê? Para que essa criança não volte a ter novamente os mesmos sintomas. Então, uma criança e um adolescente não precisa ficar tanto tempo longe do esporte se ela for encaminhada precocemente para um serviço de fisioterapia adequado. A fisioterapia vai acelerar esse tempo e a criança pode ficar menos tempo ainda em repouso. Então, essa é a importância de levar logo a criança ao médico para identificar o que está acontecendo, né? E imediatamente começar um tratamento adequado. Então, quais são esses sintomas aí que as crianças comumente apresentam e você precisa ficar atento? Então, se ela tem a dor no calcâneo, né, ali embaixo do pé, um pouquinho desviado para fora, toda vez, logo depois que joga bola. Porque logo depois, enquanto está aquecido, dificilmente a criança sente a dor. Ou se ela tem a dor logo abaixo da patela, então é um sinal de alerta, precisa sim fazer um diagnóstico precoce, fazer um tratamento precoce, para que essa criança volte logo ao esporte, mas ela precisa um tempo acompanhar com a fisioterapia e fazer todo um reequilíbrio muscular. A gente não cresce de uma vez, né, tudo certinho junto. Então tem sempre uma parte do corpo que cresce primeiro, um osso, um tendão, um ligamento, um músculo. Nós não somos absolutamente simétricos, então esse trabalho aí muscular precisa sempre ser feito. Deixa eu ver aqui, Renato, encurtamento muscular devido às compensações posturais pode causar esse tipo de dor? Pode. A Conceição é minha colega, fisioterapeuta. Pode sim causar esse tipo de dor. Dificilmente vai causar tanto a esgute láter quanto a severa, quanto a outra do cotovelo, se for num repouso, se for uma criança sedentária, tá? Essas três aqui, elas são realmente de crianças ativas e elas aparecem mais nos meninos porque é a predominância do esporte, não é necessariamente porque os meninos têm uma tendência maior. Agora, quando é a do quadril, a do externo ou a da coluna torácica, não tem a ver nem com desequilíbrio muscular e nem com a prática esportiva. É uma diminuição desse suprimento aí sanguíneo da região que não é explicada, né? Que a gente usa muito o termo idiopático, quando a gente não explica necessariamente de onde vem. Como eu prometi que é uma live curta, eu só vou mais responder a pergunta. Thaís está falando deixa salva, vou deixar assim. Meu filho tem osteocondrite severa. Então, e aí o que acontece? Essas crianças, só para a gente encerrar, mesmo depois que cessam os sintomas, né? Parou os sintomas, ela não sente mais os sintomas, ela volta ao esporte, não tem mais os sintomas, elas ainda precisam continuar um tempo fazendo
a fisioterapia para reequilíbrio muscular. Por quê? Porque elas ainda estão em crescimento e os músculos ainda podem crescer de forma desordenada e aí pode voltar a ter o sintoma, tá? Então, assim, essas que aparecem mais, que é de severa e as gluteolater, elas precisam ser tratadas quanto mais precocemente, menos sequela, né? Menos lesão permanente pode deixar na criança. Eu vou deixar salvo sim. Então, na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente vai trazer mais temas. Então, eu tenho vários temas que eu já selecionei e depois eu deixo uma caixinha de perguntas para você escolher aí qual que é o tema da semana que vem, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, vou responder. Se tiver mais uma pergunta, eu vou encerrar. Muito obrigada pela participação de todos vocês.